Então existe, de fato, um mundo antes e depois do iluminismo. Existe. Assim, mudou completamente. E Sim. como é que isso influencia na cultura hoje? Por exemplo, cara, Brasil aqui. Esse negócio aconteceu lá na França. O que isso influencia no Brasil de hoje, assim, na cultura, na educação? Se é que de fato influencia, professor? Olha, o iluminismo, na realidade, ele foi o pai do cientificismo. Então, o que o iluminismo e a Revolução Francesa fizeram com o mundo? Trocaram o catolicismo pelo cientificismo, colocaram o Estado no lugar da igreja e tiraram os padres e colocaram os cientistas no lugar. Esse foi um trabalho tipicamente iluminista. Trocaram a religião, né? E eles se orgulham disso, né? Se orgulham disso. Porque, na realidade... de religião. Trocaram de religião, Colocaram uma religião claro. no lugar. Sim. Religião no Não, lugar. trocaram a religião. Sim. Exatamente. Trocaram o catolicismo Eles são pelo a nova cientificismo religião. é a nova religião. É. Os cientistas são os novos sacerdotes e o Estado é a nova igreja católica. Uhum. Porque o iluminismo a gente associa muito com os filósofos franceses, né? Então a gente fala, os próprios iluministas franceses se autodenominavam os filósofos. Uhum. Mas tem um traço do iluminismo que é justamente cientificista. E esse eu acho que às vezes é esquecido quando se fala do da França. Aí o Lucas tocou num ponto importante que é o Montesquieu, que também era maçom também. E o Montesquieu ficou muito impressionado Falaremos disso. com o mecanicismo da Inglaterra. Quando o Newton publicou os trabalhos dele, aquilo gerou um impacto não só no mundo científico, mas nas ciências humanas também. Então, muitos quiseram aplicar o mecanicismo de Newton para todas as esferas da sociedade, para as ciências humanas também. E lá, dentro desse foco, nós vemos o trabalho de Montesquieu. Então, o trabalho de Montesquieu, ele analisa que as leis do ponto de vista geográfico do lugar, do ponto de vista da realidade sociológica, mas a realidade sociológica encarada de um ponto de vista mecanicista. Então, o Montesquieu, ele negava a tradição no direito, negava o justnaturalismo expressamente. Ele dizia que as leis tinham que ser feitas numa conjuntura geográfica e numa realidade política determinada. Ele influenciou o constitucionalismo. Os Estados Unidos é fruto do iluminismo, né? Benjamin Franklin, Adams, Madison, todos. O Benjamin Franklin é amigo do Voltaire, né? E frequentaram a mesma loja maçônica. Abençoou o neto. Abençoou o neto. Então, Rousseau falava contra o obscurantismo e aí todo mundo queria tocar nas roupas do Voltaire, porque o Voltaire era o grandioso e tal. E o Montesquieu, infelizmente... Rousseau se tornou uma espécie de santo dos revolucionários. Né? Só para concluir do Montesquieu, infelizmente tão elogiado com a teoria dos três poderes, que muitos dizem que é baseada em Newton, na teoria dos três corpos, em mecanicismo de novo, que é um absurdo, porque na realidade o poder é uno, o poder tem três funções, e não existe três poderes, é um poder com três funções: função legislativa, função administrativa e função judiciária. É assim que funciona, não é três poderes. Uhum. Isso vai gerar problemas em toda a sociedade. O Brasil está vivendo. Mas aí, por exemplo, isso chegou ao Brasil. Como que isso chega ao Brasil? Só através do cientificismo? Só através do que a gente vê? Eu queria alguma coisa. Talvez com a figura de Pombal ali. Pombal foi a grande figura do iluminismo em Portugal. Ele foi também maçom, foi iniciado na loja na Inglaterra. Ele foi o homem do iluminismo e da maçonaria. Lembrando que a doutrina que a maçonaria adotou a partir de 1717, quando foi fundado formalmente, foi o iluminismo. Então, ela, com as ramificações, fez grandes operações na Europa inteira, ramificando e capilarizando os ideais iluministas. Né? Em Portugal, foi o Pombal que fez uma destruição. Em Portugal mesmo, que foi ruim o iluminismo, foi na reforma do ensino. Né? Então saem os jesuítas e entram professores iluministas. Aqui no Brasil também. O Brasil sofreu, naquela ocasião, duas principais influências iluministas. Uma foi no ensino, e outra foi no pensamento político. Então, o iluminismo influenciou a Inconfidência Mineira e outros movimentos, né?